Um fato relevante do HTMX. No entanto, quero comentar isso aqui, ó, que é no dia 29/4, ontem à noite. Esse fundo chama RCAP 1810, fundo de fundos, aí o seu ticker é XBXO11. O administrador é a Monetar DTVM e a gestora é a R Capital. O fundo tem um cotista, se for olhar lá pelo informe mensal, tem um cotista, e o relatório gerencial diz que tem 5 cotistas. Eu não sei se tem um ou se tem um cotista. Mas o fundo em si, apesar de ter 1 ou 5 cotistas, muita gente já ouviu falar desse fundo, porque esse cotista único ou com mais 4, mas o cotista muito relevante é o Hectare, que é um fundo que tem milhares e milhares de cotistas, e que, se soltasse fato relevante, seria comentado aqui, por ter mais do que 10 mil cotistas, e que também, há pouco tempo atrás, uns 15 dias, teve bastante repercussão, depois que ele soltou o fato relevante. Foi no primeiro feriado, eu estava fazendo fora de casa fatos relevantes. Ele soltou um fato relevante falando de emissão, daí na semana seguinte, então, virou uma polêmica muito grande a respeito desse fundo, do Hectare. E é isso que quem leu as matérias que foram bem feitas entendeu que um dos motivos em que o mercado tem uma certa insegurança é que ele tem uma participação relevante nesse fundo XBXO11. E aí sai um fato relevante deste fundo informando o seguinte, ó. As demonstrações financeiras, DF, demonstrações financeiras do fundo, foram publicadas no dia 26/4, e sendo que o parecer do auditor independente foi de abstenção de opinião, com base nas duas premissas que vêm a seguir. Então, não sei se isso chama a atenção de muita gente, porque é um negócio bastante técnico lá da contabilidade, mas abstenção de opinião, parecer do auditor ser de abstenção, não é um negócio normal. E é algo que deve nos chamar bastante atenção, certo? É raro acontecer isso. Então, bom, deve ter contadores, auditores assistindo aí, fiquem à vontade para confirmar ou para discordar de mim, não é tão raro assim e tal, mas é algo que não é, na minha opinião, é raro e que a gente deve prestar muita atenção quando acontece. Então, o auditor que tem que dar a sua opinião, seu parecer sobre as demonstrações financeiras, ele usou o parecer de abstenção de opinião, por 2 motivos. Ele reportou lá ausência de extratos de custódia dos fundos investidos pelo fundo, fundos que o XBXO investe, e inacessibilidade às demonstrações financeiras auditadas e aos papéis de trabalho dos respectivos auditores dos fundos investidos. Vamos fazer uma pausa no fato relevante. Eu vou mostrar aqui, ó, quais são os pareceres possíveis de um auditor. Ele pode dar um parecer sem ressalva, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Com ressalva, não é um grande problema. Ó. Com ressalva é aquele parecer em que o efeito de qualquer discordância ou da restrição não é de tal magnitude que ele tenha que dar um parecer adverso. Ciências contábeis não é uma ciência exata, é um negócio mais próximo. O auditor precisa saber bastante de exatas, né? Mas o trabalho dele é mais próximo do direito, por exemplo, do que das finanças, claro, do auditor, né? Nas ciências contábeis, com a contabilidade gerencial, o contador e o sistema financeiro e o departamento financeiro atuam junto para a empresa decolar cada vez mais. Mas quando a gente está falando da auditoria, aquele profissional ele tem que ter todo o conhecimento de como funciona aquele setor, as finanças e tal, mas ele se embasa em normas técnicas, algo muito também ligado à parte jurídica. Então não é um negócio matemático. Eu posso, na minha demonstração financeira, contabilizar de uma determinada maneira uma receita, uma despesa que eu tenho, e o auditor fala, olha, eu vou fazer uma ressalva, porque eu discordo da forma com que você está contabilizando, mas não que eu acho que você está fazendo algo errado, deliberadamente errado. Você está baseado numa determinada
linha de pensamento e eu estou me baseando em outra, então vou colocar uma ressalva nas demonstrações financeiras. Então não é nada tão grave assim e até mais comum que aconteça. Também não ter nenhuma ressalva é uma coisa rara. Seguindo, pode ter um parecer adverso quando ele verifica que as demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas. Ainda assim, ele dá um parecer, esse parecer é adverso. E, por fim, ele pode se abster de opinião, com abstenção de opinião, quando houver limitação significativa que impossibilite expressar opinião sobre as demonstrações contábeis por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-las. Então, ele não teve como fazer o trabalho dele, ele tem que auditar. Ele tem que auditar se as demonstrações financeiras estão corretas e, para isso, ele vai procurar. Você está reportando esse valor aqui. Aonde eu acho uma comprovação disso? Cadê as notas de corretagem? Cadê a escritura do imóvel? E ele não teve documentos, acesso a documentos ou recursos para poder fazer a conferência e dar uma opinião. Então ele se abstém de dar opinião. Bom, continuando. Ainda fora do fato relevante, eu fui buscar lá o relatório, tá vendo? Do auditor independente. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras, e aí você já vê um pouquinho mais abaixo sobre qual fundo que é, e tem lá, ó, abstenção de opinião. Então ele fala que se abstém de opinião porque não teve acesso àqueles documentos, né? E a base para a abstenção da opinião. Conforme a nota explicativa e tal, ele fala que o fundo investe no FIP Talismã, Fundo de Investimento em Participações Multi-Estratégia, e R Capital Seletos, Fundo de Investimento Multimercado. E ele não teve acesso às demonstrações financeiras desses fundos, a outros documentos desses fundos, inclusive a documentos de quem faz a auditoria desses fundos. Sendo assim, ele se absteve de dar a sua opinião. Vou colocar aqui, o Maurício colocou, ó, você está correto, Arthur, é muito raro. Agora achei estranho somente agora ter esse tipo de opinião. O fundo é novo ou será que houve mudanças de auditor? Não sei se mudou o auditor. Mas veja que é raro um auditor chegar ao ponto de se abster de opinião. Continuando para o fato relevante, a administradora esclarece ao mercado que, sobre o item 1, os extratos de custódia dos fundos investidos já estão disponíveis à administradora e não apresentam nenhuma divergência com a carteira do fundo, de maneira que, no entendimento da administradora, resta sanado o primeiro ponto, o que torna possível a revisão pelo auditor independente do seu parecer sobre esse aspecto. Então, veja, o auditor não disse que não estava correto, ele não teve acesso a esses documentos. Foi no dia 26/4 que foi publicada a demonstração financeira, e o fato relevante é do dia 29. O administrador está dizendo que agora, dia 29, ele já tem esses documentos para mostrar para o auditor. E o outro ponto é o não acesso às demonstrações financeiras auditadas e aos papéis de trabalho dos respectivos auditores se deveu ao fato de o principal ativo do fundo, que é o Talismã, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, é um FIP, né? Fundo de Investimento em Participações. FIP Talismã, possuir um prazo de 150 dias após o término do seu exercício social, que é em 31/12, para ter as suas demonstrações financeiras emitidas e publicadas, enquanto para o RCAP 1810, esse prazo é de 90 dias após o encerramento do exercício social, que é em 31/12. Então aqui já vale a gente prestar atenção e aprender uma diferença. São regulamentações diferentes. Tanto o FIP quanto o fundo imobiliário são chamados fundos estruturados, eles têm suas regulamentações próprias. O que diz a do fundo imobiliário? Tem que sair a demonstração financeira até 90 dias depois. Até 90 dias depois do final do exercício fiscal. O que diz a instrução que rege os FIPs? Que a demonstração tem que sair até 150 dias depois do fechamento do ano fiscal. Então, de fato, os prazos são diferentes, mas o fato da instrução que regula os FIPs dizer que pode levar 150 dias não impede de publicar em 90. Não impede de publicar em 90. Deveria essa demonstração financeira estar pronta dentro do prazo para caber lá na auditoria do fundo imobiliário? Na minha opinião, sem ter conversado com ninguém, sem saber de mais detalhes, sim, deveria estar pronta. Tem um monte de fundo imobiliário que investe em FIP,
que investe em SPS, que investe em vários outros veículos. E você não vê todo dia uma abstenção de parecer, uma abstenção de opinião por esse motivo de não ter tido acesso ao balanço, certo? Então, tá dentro do prazo, tá dentro da regra, dá para compreender? Dá, mas não, na minha opinião, não deveria ter acontecido, tá? Termina o fato relevante dizendo que no dia 28/12 do ano passado, os cotistas aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária a mudança do encerramento do exercício social desse fundo, o XBOX11, para 30 de junho. Então, ao invés, assim, o fundo ele tem que ter um ano fiscal de 12 meses, mas ele não precisa começar em janeiro e terminar em dezembro. O QNEA, por exemplo, termina em junho. Começa em junho e termina em junho do outro ano. E, então, esse XBOX11, estou me enrolando todo aqui, ele tem o ano fiscal coincidindo com o calendário, começa em janeiro, termina em dezembro, e aí isso não está coincidindo com o calendário, com o prazo lá do FIP. Então, na Assembleia, o que eles fizeram? Aprovaram mudar o ano fiscal de junho de um ano até junho do outro. Então, o ano fiscal vai terminar no dia 30 de junho, agora desse ano, e até lá as demonstrações financeiras do FIP Talismã deverão estar disponíveis de forma que os auditores do XBOX11 poderão analisá-las e emitir um novo parecer. Então eu fiz aqui um comentário dizendo que, olha, não está casando o prazo, porque o fundo imobiliário é obrigado a entregar em 90 dias. O FIP, ele tem prazo, ele pode entregar até 150 dias, mas nada impede de entregar junto dos 90. E o que o administrador está falando? Que eles votaram para fazer o seguinte, conciliar o fundo imobiliário com o FIP. Certo? O fundo imobiliário vai mudar o ano fiscal para que comece a conciliar com a data de publicação do FIP. Então, está aí o fato, os fatos e as explicações. Já dei um pouco de opinião, não acho isso uma coisa comum de acontecer e acho que deve despertar o seu interesse em relação a isso, certo? Continuando agora, nada mais com o fato relevante, vamos fazer um exercício. Como eu sempre gosto de falar aqui, em vários lugares, eu não sou influenciador. Esse papo aí que está rolando no chat sobre a história lá do seu Luiz Barsi, isso é coisa de marketing, minha ciência é finanças. Eu não sou influenciador, eu não quero te influenciar a nada, a comprar o curso A, B ou C, a investir em A, B ou C. Eu sou professor. Então, eu vou te propor um exercício para você tentar, na prática, entender o que está acontecendo com relação a essa questão da auditoria, e acho que você não vai esquecer mais. Ó, eu vou mostrar aqui dois documentos que não são auditáveis, tá? Então, é bem exercício, bem didático. Dois documentos que são oficialmente publicados pelo fundo, pelos seus gestores e administradores, mas que não são documentos que demandam auditoria. Mas você vai fazer auditoria junto comigo desses documentos. Olha lá. Relatório gerencial do hectare, do HCTR11, relatório do mês de março de 2022, que é publicado em abril. Espera terminar o mês para publicar o relatório, certo? Olha o que vem lá. Eu sei que está pequeno na tela, então eu vou aumentar, mas nessa parte cinza aqui, você consegue ver o finalzinho do relatório, quando vai mostrando os ativos do hectare. E aí ele coloca aqui, ó, XBOX11, que é o nome do fundo, que ele tem uma posição de 231 milhões de reais em cotas deste fundo. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. O texto vem dito assim: em julho adquirimos uma participação no Shopping Centro Popular Nova Feira da Madrugada através da subscrição de cotas do FII, Fundo de Investimento Imobiliário, RCAP 1880. Então, no relatório gerencial do HCTR, diz que eles têm uma posição nesse fundo, que eles compraram, o HCTR comprou cotas do fundo imobiliário e comprou o valor equivalente a 231 milhões. Vamos para um outro documento. Marcos, muito provável, XBXO, sim, XBXO, você tem razão, eu confundi ontem os códigos, coloquei Xbox, estava pensando em videogame. Vamos para um outro documento aqui, que é o informe mensal justamente desse fundo,
do RCAP 1810. Veja lá, eu deixei marcado em vermelho a competência março de 2022, então ele é publicado durante o mês de abril, com dados fechados do mês de março. E aí, informação sobre os cotistas. Tem um único cotista, de acordo com o informe mensal. Lembra que eu disse que no relatório gerencial eu já falava que tem 5. E além disso, de ter um único cotista informado no informe mensal, esse informe mensal a cada 3 meses, nos meses de janeiro e fevereiro, você vê lá o número de cotistas. No mês de março, além de colocar o número de cotistas, o administrador tem que detalhar quantas pessoas físicas, quantas pessoas jurídicas, quantos fundos imobiliários, assim por diante. Então, março é o mês do detalhamento. Olha aqui no detalhamento, diz que tem um único cotista, 0 fundo de investimento imobiliário, nenhum fundo de investimento imobiliário é cotista desse fundo. O único cotista, ele está lá contabilizado como outros tipos de cotistas não relacionados. Então você pega um documento do Hectare falando, tenho cotas deste fundo imobiliário, aí você pega o fundo imobiliário que é o XB, OX lá, XB, não sei das quantas, o RCAP 180. Eu tenho cotas desse fundo imobiliário. Aí você vai no informe mensal desse fundo imobiliário, tá dizendo lá, nenhum fundo de investimento imobiliário tem cotas deste fundo aqui. Então a informação ela está inconsistente entre os dois documentos. Sendo assim, já tinha te falado então de uma diferença do relatório gerencial para esse informe mensal, que era o número de cotistas. No informe mensal fala que tem um único, no relatório gerencial fala que tem 5. No relatório gerencial do HCTR, fala que eles têm 231 milhões de reais investidos em cotas deste fundo imobiliário. No informe mensal do fundo imobiliário, diz que nenhum fundo imobiliário é cotista do fundo. Então você está lá auditando esses dois documentos que não são auditáveis, isso é um mero exercício didático, e você tem que dar um parecer. Então você pegou um documento e foi conferir com outro. Você tem que dar um parecer. E mais, você vai assinar nesse parecer. Você dá um parecer e assina. Eu, auditor, eu, auditora, estou assinando aqui qual é o meu parecer de acordo com a auditoria que fiz nesses dois documentos. Qual vai ser o seu parecer? Ó? Agora uma pergunta para você. Qual vai ser o seu parecer? Vai ser sem ressalva nenhuma? Vai ser um parecer com ressalva? Que vai ser um parecer adverso? Ou você vai se abster de opinião? Agora é com você. Certo? Minha parte aqui é te ensinar os termos técnicos, como funciona o mercado, e aí com essa informação você toma as melhores decisões para você. Tá bom? Te propus aqui um exercício para entender dessa parte super técnica de quais são os pareceres de um auditor, e quero novamente ressaltar, chamar a atenção, é raro, não é nada normal uma abstenção de opinião de um auditor ou de uma auditora. Coisa que a gente viu nesse fundo que, embora tenha um único cotista, tem um fundo que tem milhares de cotistas que diz ser este cotista. Então eu quis trazer aqui para os fatos relevantes. Tá bom? A gente sempre vai aproveitar a oportunidade de aprender. Sempre vai aproveitar. E esse foi um caso que me trouxe toda essa oportunidade de conversar isso com você, de te propor um exercício, uma brincadeira, de tal forma que eu tenho certeza que você aprende e não esquece mais esse detalhe.